A nova era Vargas brasileira. É, um tempo atrás eu até conversei com um amigo meu, o Mendes, ele deve se lembrar disso, se ele um dia ver esse vídeo ele vai confirmar aqui, que antes das eleições atual, da eleição do Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito, eu falei que eu acreditava que haveria um cavalo de pau no Brasil e nós teríamos um novo Getúlio Vargas. O cavalo de pau é uma patinada sem sair do lugar e o Getúlio Vargas é alguém que governou o país por 3 vezes. Então o Lula acabou voltando. E tudo indica agora que o Brasil está voltando a ser um parceiro estratégico americano. Você vem vendo os posicionamentos políticos do Lula, mudando a sua posição radicalmente desde o início de tudo. Ele é de esquerda, de esquerda. Todos sabem disso, e aí ele faz declarações que não é de esquerda, que sempre foi de direita e tal. Isso mostra claramente que o mundo é um palco, cada um tem seu papel. E agora ele precisa fazer o papel para ajudar os Estados Unidos, na verdade, porque nós somos a colônia americana, entre aspas, e nós vamos ter outra era Vargas aqui nesse país. E é triste falar isso, mas o Brasil vai entrar em outra era Vargas. Eu não sei se te dizer se Luiz Inácio Lula da Silva se elege novamente, tá? Ou se eles vão colocar outro no local, mas tudo indica que ele vai se eleger por conta das roupas que ele está usando, os chapeuzinhos, o terno, taranã, passando essa ideia de estadista que não existe. Então vai começar uma propaganda gigantesca internacional para falar que o Lula é um estadista, o Brasil vai ser respeitado internacionalmente, aquela mesma frescurinha, e depois no final acaba igual o outro Vargas acabou, tá certo? Então, por que isso? Porque países grandes têm que se unir contra países grandes. E é totalmente errado achar que a China é inimiga dos Estados Unidos, não é, tá? A China só é o que é com base em dívida contraída com os Estados Unidos, tá certo? As pessoas se esquecem de que os Estados Unidos patrocinou a existência da China para acabar com a União Soviética, tá? O, o inimigo primordial dos Estados Unidos, eles falam que não, que é a Rússia, tal, que é a China, tal, mas na prática é a Rússia. Desde sempre eles querem a destruição da Rússia e tudo mais, porque o Brasil é um país estratégico, um parceiro estratégico. A China está acorrentada nas dívidas com os Estados Unidos, ela só existe por conta da função que os Estados Unidos fez, tanto que ela tentou prolongar o máximo possível para manter tudo do jeito que estava, mas a festa acabou e agora vai entrar o período que o Brasil já passou também por isso, quando pega dívidas vultuosas para poder patrocinar o seu desenvolvimento com o dinheiro da aposentadoria e das pensões alheias. Então você vai ver agora um período de desaparecimento da China, dos noticiários e tal, ela vai sumindo, igual o Brasil sumiu. E no final só fica algumas pequenas lembranças. Ninguém lembra do Brasil nos anos 80, que tudo falava do Brasil, porque os Estados Unidos decidiu que todos falavam do Brasil. O porquê que agora está tendo essa mudança ideológica tal no Brasil? Nós veremos um desenvolvimento infra, de infraestrutura no Brasil, então você vai ver reformas de praças, reformas de igrejas, entendeu? Enterramento de fios, melhoramento estético, porque boa parte da população brasileira está migrando por conta das cidades horrorosas arquitetonicamente do Brasil. Então todo local que você passar agora você vai ver famílias tradicionais fazendo reformas. Todas ao mesmo tempo, magicamente. Não existe mágica, tudo tem um propósito, tá certo? Então todos vão trocar de carros ao mesmo tempo, ao mesmo modelo, tal, assim, assado. Porque as elites tradicionais desse país, elas se conversam entre si. Inter, é, sem se conversarem. Então se eles veem que fulano está fazendo isso, então quer dizer que eu posso fazer isso. E esse é o modo operantes do Brasil, tá certo? E as montadoras de carro do Brasil é assim, eles fazem uma era de carro bom, porcaria, uma era de carro bom. A última era de carro bom que nós tivemos foi em 2013. E agora uma nova era de carro bom está vindo. Então a elite tradicional que compra carro pela durabilidade e assim por diante, vão trocar todos de carro agora, ao mesmo tempo. Isso vai dar um aquecimento da economia brasileira tal, e assim por diante. É tudo orquestradamente planejado nesse país. O Brasil não está assim à toa. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo, já que você não acredita em mim. Se você olhar o símbolo da Bolsa Americana, é um touro jogando para cima, certo?
O símbolo da bolsa russa é um urso jogando para baixo. E o símbolo da bolsa brasileira é uma baleia navegando pelo oceano. Ela navega tranquila nas tempestades. Por quê? Nós vivemos em uma crise total. Inflação, juros altos, PVA, IPTU, parará, parará, criminalidade, parará. Então, quando acontece alguma coisa no mundo, para nós não é nada, porque nós já vivemos isso 1000 vezes pior. Entendeu? É por isso que quando um brasileiro imigra para fora, ele enriquece, porque ele vê a garra dos estrangeiros que não tem garra e tem toda a oportunidade que eles nunca tiveram na vida e eles vão com unhas e dentes e ficam ricos. Porque o nosso povo está preparado para o sofrimento, os demais povos não estão. Tá certo? Eu sei que tudo parece teoria da conspiração, paraná, paraná. Haverá uma consolidação de poder agora hegemônico da direita no país. Então está sendo feita a transição pacífica do poder do país para a direita, porque dizem as más línguas dos obscuros corredores desse país que foi feito um acordo para que essa eleição acontecesse da maneira que ela aconteceu, para que houvesse uma estabilização e assim passasse. Ah, mas vai passar pro... Não. Aquela família foi destruída, ela nunca mais voltará ao poder, tá certo? Novos jogadores apareceram nos jogos, beleza? Pode acontecer até também de limpar a figura de antigos jogadores, que está bem queimada como pau de galinheiro. Por exemplo, se um jogador X, que eu não devo comentar aqui, mas que vocês serão perspicazes em entender, um jogador que gosta de usar chapéu, começar a procurar e prender bandido nesse país, a construir grandes prisões, a facilitar o porte de arma da população. Se isso acontecer, ele vai consolidar o poder do partido dele por mais 40 anos. E não vai mais sair. Entendeu? Então você vai ver construção da maior prisão da América Latina no Brasil, vai ter uma buquelização do Brasil. E por uma pessoa que você menos espera, o Gertolin. Entendeu? Então vai ter essa pacificação do Brasil para que a população fique aqui dentro. Porque tá todo mundo indo embora, desistindo. Então você tem que ter uma correção no fluxo da correnteza do rio. Porque se todo mundo decidir de uma vez, as pessoas intelectualmente capazes, todo o sofrimento, todos esqueci a benignidade, quando a pessoa se sacrifica. Todos os sacrifícios feitos vão ser jogados fora, porque outros países vão aproveitar intelectualmente dessas pessoas que estarão migrando. Então, se aguarde, você verá reformas de igrejas, reformas de praças, reformas de casas, trocas de carro, um incentivo ao consumo, prejuízo nos correios, porque o prejuízo do correio é necessário para que o frete fique mais barato e nossas compras online ficam mais baratas. Mudança tecnológica dentro do país, então vai entrar novas geladeiras, novas televisões, tudo isso vai acontecer, tá? Porque agora também vai ter um boom de commodities. A China está esfriando a sua economia, e a Índia está ascendendo. E a Índia vai precisar de muitos insumos do Brasil. Então o Brasil terá outro boom de commodities. É por isso que o governo está gastando como se não houvesse amanhã. Porque eles já fizeram um acordo e já sabem que haverá compras futuras. Você entendeu? Então parem com essa questão de mídia, direita, esquerda. Não, é tudo farinha do mesmo saco. O pão e o circo é a mesma coisa, o mundo é um pau, cada um tem seu papel, e toda revolução é satânica. Se você quer derrubar um governo instituído, lembra que o primeiro revolucionário caiu do céu, tá certo? E se for da vontade de Deus, um governo cai em 24 horas, senão ele permanece. Pelos seus frutos vos conhecereis, então olhais os frutos dos governos antes de tomar a vossa decisão. Cautelai-vos para que não vos enganem, entendeu? Nesse país é tudo ao contrário, o povo de direita é de esquerda, o povo de esquerda é de direita. O presidente que mais passou leis feministas e abortistas desse país, Bolsonaro. A presidente que passou lei de alienação parental, que a partir daquele momento a mãe tinha que dividir a guarda com o pai, e outras questões que favorecem a família, Dilma Rousseff. Então o Brasil é totalmente ao contrário do que você pensa. A maioria sempre está errada. A maioria escolheu Jesus ou Barrabás. Acordem, tá certo? Católicos, acordem, reze o rosário, tá? Vão à missa, se comunguem, confessem e assim por diante. Porque se você estiver no estado de graça, você vai estar acordado perante a tempestade. Esse país vive numa eterna tempestade, as pessoas não entendem, elas estão lutando contra o próprio país, elas lutam contra o senhorzinho branco que está sentado na sua cátedra e nem sabem
Católico lutando contra católico, isso é risível. Uma boa noite a todos.